conselheiro bíblico e conferencista, casado com a Flávia e pai da Helena, líder do Ministério Vida Pura, que aborda o vício em pornografia sob uma perspectiva neurológica e bíblica. Recebam com alegria Felipe Bentley. Foi erro meu, já ia reclamar com o sonoplasta. Vocês estão bom? Quem estava aqui ontem à noite? Vocês não desistem mesmo, hein? Graças a Deus. Tem como colocar aquele número lá de novo, por favor? Não, esse aí é o das perguntas. O número do WhatsApp do Vida Pura. Antes de eu começar, se quiser mandar uma mensagem, eu vou explicar, né? A galera mandou mensagem ontem e recebeu uma mensagem automática com 2 links. E eu quero tirar algumas dúvidas que me perguntaram. O primeiro link que está nessa mensagem que você recebeu diz respeito aos nossos 3 principais livros. O livro teórico e os 2 cadernos de atividades neurológicas baseadas na Bíblia. Então, o primeiro link diz respeito aos nossos 3 principais livros, que é em formato e-book. Você vai, clica no link, adquire e aí já recebe aí o e-mail para baixar o arquivo. Para nós é mais fácil trabalhar assim do que ficar carregando caixa de livro. Eu prefiro um livro físico, mas dá muito trabalho. Beleza? E aí, se você adquirir esse material, você vai estar aí contribuindo no sustento de 5 famílias missionárias. O Daniel e a Mary, que acabaram de voltar do Quirguistão, na Ásia Central, vieram cuidar um pouco da saúde, mas já resolveram ir no Paraguai. Missionário é fogo, tem um comichão, não para. Está quase morrendo, mas não, a gente vai ali visitar uns irmãos ali no Paraguai. E entre outros, que nós temos trabalho e temos apoiado. O segundo link é o programa completo do Vida Pura. Aí você vai ter acesso às videoaulas, a todo o conteúdo escrito e, o mais importante, vai poder participar das reuniões de aconselhamento que acontece toda semana. Nós temos 3 reuniões de aconselhamento online, segunda de manhã, segunda à noite e quinta-feira à noite. Tá? E aí você vai poder participar disso. Aí me perguntaram assim, mas eu quero fazer parte da escola do Vida Pura, para me especializar mais. Só que tem um detalhe, só pode ser aluno da escola do Vida Pura quem faz parte do programa de renovação da mente. Porque nós treinamos e capacitamos líderes dentro do programa. O nosso treinamento é na prática. Como que você vai trabalhar com viciado em pornografia se você não tem noção nenhuma? Então você vai ver a gente trabalhando com eles ou com elas, e aí você vai começar a adquirir conhecimento para aplicar isso na prática. Então, na verdade, o nosso programa de renovação da mente já é um programa de capacitação e formação de líderes. Aí, se você quer trabalhar no Vida Pura, quer fazer parte da equipe, a escola de missionários é para você. Aí sim, você pode vestir a camisa junto com a gente. Entenderam? Manda mensagem aí no WhatsApp, qualquer outra dúvida, vocês perguntem por lá também. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para o segundo sermão que eu preparei aqui para vocês. Olha só, quero deixar um detalhe, né, que é importante dizer. Fazia algum tempo que eu não via a Juliana. E eu não vi a ministração dela ontem, porque eu estava lá com os adolescentes. E eu também não vi a ministração dela agora de manhã. Se eu repetir alguma coisa que ela disse, porque eu não sei nada do que ela disse, tenha certeza que é Deus gritando no seu ouvido. Tá bom? E isso é sério. Isso é muito sério por tudo que nós temos vivido e temos compartilhado de experiência em trabalho no Ministério de Sexualidade. Vamos abrir a Bíblia então, ou apenas preste atenção, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Efésios 6, a partir do versículo 10, o 11 e o 12.
Ontem à noite nós falamos sobre o sexo e a imagem de Deus, que todo pecado sexual é um pecado que destrói a imagem de Deus em nós. E hoje, pela manhã, nós vamos falar sobre o sexo e a armadura de Deus. À tarde nós vamos falar sobre redenção dos sentidos e da culpa. E à noite vamos falar sobre a redenção da vergonha. Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor faça aquilo que agrada o Teu coração e que a Tua vontade se cumpra em nós. Somente o Teu Espírito Santo pode nos convencer das Tuas verdades eternas e nos mostrar o verdadeiro caminho que devemos seguir, Senhor. Ao mesmo tempo que nos capacita a viver de acordo com o que estamos aprendendo, Pai. Que todo esse trabalho, Pai, que toda semente que está sendo lançada aqui, Senhor, desde ontem à noite, encontre terra fértil e dê bons frutos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Se eu fizer uma pergunta para vocês, o que está acontecendo com o mundo? Por que as coisas são do jeito que são? A resposta é simples, porque o diabo está trabalhando. O diabo não precisa descansar, não precisa tirar férias, não tem dia de folga. Ele trabalha incansavelmente todos os dias. E ele está agindo incansavelmente para cumprir os seus objetivos. Ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que não existe mais possibilidade de arrependimento, então ele vai arrastar com ele quantos ele puder. E nós somos os alvos. O diabo não brinca no serviço e nós também não podemos brincar. Nós temos que estar sempre alertas. Mas o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para nós é que a nossa luta, que não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais demoníacas, não é uma luta sobre possessão demoníaca. Não é simplesmente ir lá expulsar um demônio. Se fosse assim, seria tudo muito fácil. Eu preguei numa igreja, depois teve um momento de oração, e começou um movimento estranho. Eu falei, e agora? E de repente algumas pessoas começaram a cair. E eu fiquei naquela minha incredulidade. Será que isso aí é demônio ou não? E tinha uma menina que estava no chão lá, ela pesava uns 45 quilos no máximo. E tinham duas irmãs em cima dela, com todo respeito, mas com pelo menos uns 80 quilos cada uma. E elas duas não seguravam a menina. Eu falei, Jesus, isso aí deve ser demônio. Ela está muito forte, essa menina. E eu estava ali orando com outras pessoas e a irmã começou a olhar para mim assim, né? Tipo assim, aí pastor, não vai fazer nada não? Vem dar uma força aqui, né? E teve uma hora que não teve jeito, né? Eu vi que ela estava olhando para mim, eu quase fiz assim, né? E aí eu fui lá, né? Falei, e agora? Eu fui naquela menina lá, encostei bem pertinho dela assim, falei, em nome de Jesus, para agora e sai. E ela se desmontou no chão. Se tudo fosse isso, irmãos, era muito fácil. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas não é essa a questão que o apóstolo Paulo está trabalhando. Quando nós vamos estudar a exegese, a hermenêutica, para descobrir o significado dos textos, tem uma ferramenta que se chama o estudo da análise do discurso. Quando eu estudo a análise do discurso, eu passo a interpretar de uma maneira um pouco mais clara o que o texto quer dizer. Porque o que está acontecendo? Efésios é uma carta. Então ele deve ser lido como carta. O que é uma carta? O que está acontecendo? O apóstolo Paulo está preso em Roma pela primeira vez. Ele não pode visitar a igreja de Éfeso. E ele recebe notícias do que está acontecendo na igreja. E ele precisa mandar orientações.
Só que não dá para fazer uma chamada de vídeo, uma videoconferência. Não dá para mandar um textão no WhatsApp. Não dá para mandar nenhum e-mail. O que ele tem que mandar? Uma carta. E é uma carta resposta a algumas situações que estão acontecendo na igreja. Então, quando a gente analisa o discurso, a gente começa a ver quando Paulo muda o assunto da coisa. Ele está falando uma coisa, daqui a pouco ele vai começar a falar de outra. Porque ele tem na cabeça dele o que ele precisa responder, e a gente não sabe de fato o que aconteceu primeiro para ele estar respondendo. Nós começamos a entender através das suas respostas. E quando o apóstolo fala aqui no capítulo 6, finalmente, o que dá a entender esse finalmente? Alguém que já falou bastante, aí para terminar fala, olha, e finalmente... Traz essa sensação, né? Olha, ele falou, aí ele chega assim e fala, finalmente, eu vou encerrar. Então, onde que começa esse grande discurso de Paulo para falar assim, olha, finalmente, revistam-se da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Começa no capítulo 4, no versículo 1, após ele terminar uma oração, ele diz... Como prisioneiro no Senhor, que ele está preso lá em Roma, fisicamente mesmo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E aí ele usa uma expressão muito forte, eu rogo-lhes. O que é rogar? Ele não está simplesmente falando assim, olha, se for possível, olha, por favor, se não for atrapalhar. Ele está olhando assim para a igreja e está falando assim, pelo amor de Deus, dá para vocês entenderem uma coisa? É isso que ele está dizendo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que o apóstolo está falando? Pelo amor de Deus, dá para vocês viverem em união? É isso que ele está dizendo. Dá para vocês pararem com as divisões entre vocês? Dá para vocês pararem de se relacionar só com a panela de vocês e começar a se relacionar com todo mundo? Dá para você parar de comparar a sua vida com o irmão que está do seu lado? Falar, eu estou bem, né? Olha o que fulano faz. Eu estou muito bem. Olha aí o que ele faz. Graças a Deus eu não sou ele. Graças a Deus eu não sou esse publicano aí. O problema que Paulo está trazendo é a falta de unidade na igreja. E o que mais divide o corpo é a divisão. Eu fico imaginando assim, né? Começando no macro-universo. Quando a gente chegar no céu, vai ter o bairro Batista. Vai ter o bairro Presbiteriano. Quem gosta de silêncio vai morar lá. Vai ter o bairro Assembleiano. Só que para você ir de um para o outro, você vai ter que solicitar o visto. Você não vai poder ir. Você vai ter que pedir autorização. É igual para os Estados Unidos, igual para o Japão. Tem que pedir o visto. Se não tiver visto, não vai. É assim ou não é? O céu está dividido. E quando a gente vem para a igreja local, ela também não é uma igreja totalmente unida. E é fato porque se a menina, 15 anos, aparece grávida, alguém vai comentar. Ao invés da boca ir lá e trazer uma palavra de esperança, não, olha lá a menininha que sem vergonha, né? Sempre tem um enviado de Satanás para fazer um comentário. E aí a gente está achando que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Você fala, eu vou ser o guerreiro espiritual. Aí o apóstolo Paulo está falando, não, você não está entendendo.
O diabo já está trabalhando no meio de vocês, causando divisão. Só vocês que não perceberam. E toda vez que ele traz esse assunto, tem um porquê. Paulo, o que tem a ver isso com pecado sexual? Bom, versículo 13. Até que todos, do capítulo 4, tá? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A unidade gera maturidade. Sem maturidade, não há liberdade da escravidão sexual. Paulo está fazendo um apelo, porque ele sabe que somente a união do corpo faz com que o corpo cresça e amadureça. Sem isso, somos como crianças, levados de um lado para o outro, com todo o vento de doutrina que não aparece. E eu imagino que a Juliana deva ter falado sobre alguns ventos de doutrinas aqui. A gente tem que amadurecer, a gente tem que deixar de ser criança, a gente tem que deixar de fazer só o que gosta. E a gente tem que olhar para o irmãozinho que está do nosso lado, que a gente não é muito com a cara dele, e falar assim: meu irmão amado, qual que é o problema? Eu não gosto de você, mas eu quero gostar, eu quero te amar. Jesus diz lá em Mateus 5, no Sermão do Monte: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar, vai lá se reconciliar com o seu irmão, depois você volta e apresenta a sua oferta a Deus. Muitas das coisas que nós fazemos, Deus nem recebe, porque não há unidade. Quando o apóstolo Paulo fala da ceia do Senhor, em Coríntios, ele traz um apelo à unidade. Eles estavam comendo indignamente, tomando a ceia indignamente, porque eles não estavam unidos, eles estavam divididos. E o nosso problema passa pela infantilidade por causa da divisão. Sem isso não há maturidade, sem isso não há liberdade do pecado sexual. Versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. O apóstolo está insistindo, ele está implorando. Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha aí o sexo aparecendo. Olha, antes vocês estavam lá fora, no mundão, e aquelas pessoas de fora, elas têm o coração obscurecido. O que eu falei ontem à noite aqui em Romanos 1? Coração obscurecido. Eles têm o coração obscurecido, eles são ignorantes, eles estão separados de Deus, eles não querem nada que tenha relação com Deus, e por causa disso eles se tornaram pessoas insensíveis. E essa insensibilidade os leva a se entregarem a toda depravação e toda espécie de imoralidade. Quando o coração endurece, eu me torno insensível. Quando eu me torno insensível, pouco importa quem congrega comigo, pouco importa a vida do outro. É cada um por si, Deus por todos, cada um que cuida do seu.
Não importa a dor do outro. Nós estamos prontos a dar um sermão. Olha, não faça, não coloque a mão, mude de vida. Mas nós não estamos dispostos a abraçar, amar e caminhar com essa pessoa. É tudo um processo. Eu lembro que eu trabalhava com um rapaz, era vendedor junto comigo, e ele se converteu. E a secretária lá do escritório também era cristã. Aí ela, na segunda-feira, 7h30 da manhã, ela olhou para ele e falou: Tiago, você se converteu, glória a Deus, você precisa parar de fumar hoje então. Já jogou a carga nele. Cristianismo não são regras pesadas de serem seguidas. A gente vai aprender isso hoje à tarde. É prazer em Deus. Mas a gente costuma jogar fardos pesados uns nos outros que nem nós mesmos conseguimos carregar. Vocês já ouviram sobre isso? Jesus falando aos fariseus. Ah, a menina está ficando com todo mundo na escola, vai lá falar com ela. Ah, o menino está não sei o quê, vai lá falar com ele. Mas vai trazer ele para a unidade, para a comunhão. Porque só assim teremos maturidade. E toda falta de maturidade leva à imoralidade sexual. Porque não há amadurecimento, há insensibilidade daquilo que nós fazemos. E quando o nosso coração se torna insensível, a gente não percebe nem o que a gente faz. Quer ver o que ele vai falar? Ele fala assim, ó. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 20. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que nós aprendemos ontem? Que o pecado sexual destrói a imagem de Deus. Mas nós fomos chamados para ser semelhantes a Deus, em justiça e em santidade. Não é isso? Vocês, às vezes, cantam os louvores e não sabem o que vocês estão cantando. Ontem à noite a gente cantou um louvor aqui muito forte, que dizia assim: nós estamos enchendo as taças. O louvor não diz isso? Só tem 2 jeitos de você encher a taça. Porque todas as vezes que a Bíblia faz menção da taça, ela está se referindo à ira de Deus. Tanto que a sequência do louvor é uma frase que termina em justiça. Como que é? Até que ele venha com a justiça. Quando a taça transborda, ele vem com justiça. Lá em Gênesis, quando ele chama Abraão, ele fala: olha, a sua descendência vai herdar a terra prometida. Mas não é agora, é quando a medida da minha taça encher. Quando a taça da ira dele se encheu, ele exerceu juízo contra Canaã através da espada dos israelitas. Quando Jesus estava no Getsemane, ele estava suando sangue, de acordo com o Evangelho de Lucas, e ele estava dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que cálice? A taça. Que taça? A taça da ira, da justiça de Deus, que Jesus teve que tomar até a última gota, para que eu e você não precisasse beber. E lá no Apocalipse, as 7 taças estão enchendo. E ele vai derramar a justiça dele. Só tem 2 jeitos de você encher a taça. Ou você se reveste do novo homem, para ser um instrumento, a imagem e semelhança de Deus, em justiça e em santidade. E aí a sua presença faz com que a taça se encha, porque você manifesta a presença de Deus, e a justiça de Deus tira a inocência das pessoas.
Ninguém é inocente mais, porque você manifesta a presença de Deus, você testemunha a existência desse Salvador, e as pessoas estão rejeitando esse Salvador, e você é um instrumento de justiça para ele. Então a taça enche por sua causa, ou você é um instrumento de imoralidade, e a taça enche também pela sua causa, mas por que você está fazendo a ira de Deus subir? Mas como isso é possível? Eu entreguei a minha vida a Jesus. Pois bem, lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não realizamos milagres em teu nome? Não realizamos maravilhas? Não expulsamos demônios? Então vos direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Não é o que fazemos, é o que somos. Não é o que você faz, é o que você é. Você não vai para o céu pelo que você faz, você vai para o céu pelo sacrifício de Jesus. Não importa o que você faça, não importa nem o que eu faça. Se não for Jesus, eu posso pregar a vida inteira e ir para o inferno. Porque isso não quer dizer nada. O que quer dizer é quem eu sou, quem o meu coração é diante dele, o que está dentro do meu coração diante dele, que sonda o meu coração. Quem garante para vocês que eu não sou um hipócrita? Quem garante para vocês que eu não passei a noite inteira assistindo pornografia no hotel? Quem garante para vocês que uma prostituta não foi lá me visitar? Quem garante para vocês? E se eu tivesse feito tudo isso? Ainda hoje eu poderia estar aqui pregando dessa forma. E no último dia Jesus ia olhar para mim e ia falar: apartai-vos de mim, você que pratica o mal. Mas por que Jesus então permite que uma pessoa imoral como eu falasse? Permitiu até a jumenta falar, por que não ia permitir um jumento falar? O problema é que a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente não é nada sem ele. E aí ele continua: vocês não são mais aquelas pessoas, vivam em plena unidade, para que vocês amadureçam, porque para amadurecer vocês precisam uns dos outros. É por isso que entre vocês existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É por isso que entre vocês vão se unindo e vão se edificando uns aos outros, porque um depende da função que o outro realiza. Mas aí quando dá essa brecha, há essa ruptura, não há amadurecimento. E onde não há amadurecimento, há insensibilidade. E onde há insensibilidade, o coração endurece. E quando o coração endurece, o que vem é pecado sexual. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, também como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Segunda vez que a palavra sacrifício aparece. E nós vamos falar disso à tarde. Aí ele vem, 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. O apóstolo Paulo fala: não deve haver nem sequer uma menção de imoralidade sexual entre vocês. Não é a nossa realidade. Temos um rio de imoralidade fluindo dentro de nós aqui, ó. Parece o Rio Pinheiros e o Rio Tietê lá de São Paulo. O fedor fede. E sabe o que é interessante? Quando é muito calor, um dia de muito sol, ele fede mais. É igual o Senhor, quando Ele manifesta a luz dele, a nossa podridão fede ainda mais. Nem sequer menção de imoralidade, isso está acontecendo no meio de vocês? É aqui que a guerra está sendo perdida. Vocês estão preocupados com as ideologias? Vocês estão preocupados com os filhos de vocês nas escolas? Eu contei um caso bom para os adolescentes. Eu pedi para eles guardarem segredo. Vocês guardaram o segredo?
Mas eles me gravaram lá, eu estava grampeado, estava com o gravador no bolso. Contei para eles uma coisa que aconteceu. Uma funcionária de uma escola lá de São Paulo me procurou. Vou dar nome aos bois, né? Colégio Adventista lá em algum lugar de São Paulo. São Paulo é grande, tem trocentos mil. Colégio Adventista lá de São Paulo. O funcionário me procurou e falou assim: aconteceu um negócio lá na escola que a gente não sabe o que fazer. Eu falei: o que aconteceu? Uma menina de 12 anos, empreendedora, visionária, desde cedo, achou um caminho para ganhar um dinheirinho. Ela descobriu que se ela levasse mais dois, mais ou menos da idade dela, para o banheiro, e os dois ficassem se beijando, se esfregando, e até tirasse a roupinha, e ela filmasse, dava para ganhar um dinheirinho vendendo aquele vídeo. 12 anos produzindo conteúdo pornográfico. Ela era a produtora, mas tinha os atores, né? Que também na mesma faixa etária atuando no filme. Para vender na internet, no colégio cristão. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz ontem. Você está disposto a sair da bolha? A bolha é confortável. Na bolha é bem confortável e a gente não gosta de nada que quebra o nosso conforto. Onde está o erro na menina gravando vídeo pornô dentro do colégio? Está em casa. E a igreja nada mais é do que um ajuntamento de famílias. É o que ele vai dizer no capítulo 5. Ele vai falar da vida em comunidade, do 15 ao 20, e depois ele vai falar da vida conjugal. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Nossa, machismo. Aqui ele está falando da submissão da esposa ao marido. Ah, isso aí é machismo. Você não sabe nem o que significa a palavra submissão. Estar debaixo da missão. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez Adão e olhou para Adão e falou: não é bom que esse cara fique sozinho. Vou fazer uma auxiliadora ideal para ele. Fez a mulher. O papel da mulher é servir. Não existe ninguém melhor, mais capacitada do que servir o marido na sua missão. Qual é a missão do marido? Antes de tudo, amar a esposa como Cristo ama a igreja. Coitado de nós. Não vamos. Mas tem um detalhe. Parece um objetivo que não dá para ser atingido. E quando eu olho assim, falo assim: não vai dar para escalar essa parede não. Se eu for um menino guiado pelos meus sentimentos e desejos, eu vou olhar e vou falar assim: não vai dar não vou nem tentar. Agora, se eu for homem de verdade, eu vou falar: é difícil escalar essa parede, né? Mas tem que escalar. Tá bom. E se eu escorregar e cair? Eu vou levantar e vou de novo. E se eu escorregar e cair, eu vou levantar e vou de novo. Porque homem faz o que deve ser feito, não o que quer fazer. Olha, Senhor, amar a minha esposa como Cristo ama a igreja é uma missão impossível. Ele falou: não perguntei, mandei, vai e se esforça. Mas a gente não quer sair da bolha, a bolha é confortável. Vocês estão vendo onde está a guerra espiritual que Paulo está falando? A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Cadê os demônios? Sou o Constantine. Pode vir. O diabo olha e fala: mano, me ajuda aí, velho. Você não pode ver nem um shortinho, já fica louco, tá aí falando que vai, Constantine. Você não suporta nem o irmão que está do seu lado na igreja, velho. Vocês não vivem nem amor uns com os outros, vocês mais julgam do que se ajudam. Olha onde está a raiz da imoralidade no nosso meio, nas nossas divisões. E aí esse texto aqui fica um texto machista, porque não entende a essência de que se um marido ama como Cristo ama, que mulher não vai querer?
As feministas. Falei aqui do que a feminista falou para mim na igreja? Já falei isso aqui, né? Eu falei essas coisas, né? Não tava expondo esse texto, mas estava falando sobre isso. Aí, perguntas e respostas, que nem vocês vão fazer hoje à tarde. Pastor, o senhor não ficou incomodado de ter ofendido as feministas da igreja? Hoje eu tenho uma resposta melhor. Mas eu falei assim, não. O evangelho é cheiro de vida para uns e é cheiro de morte para outros. Não sei como ele cheira para você. Mas eu não ia ser tão duro se fosse hoje em dia. Se fosse hoje, eu ia virar e falar assim, qual é o seu problema com o seu pai? Toda feminista não teve um pai. É impossível uma menina ser criada por um pai de verdade e se tornar feminista. É o pai, o homem, que afirma a masculinidade do menino, mas a feminilidade da menina também. Sou eu que falo para minha filha que ela é minha princesa, que eu amava ela antes dela nascer, que eu queria muito ter uma menina, que é lindo ver como ela é delicada. A mãe dela pode falar tudo isso, mas eu tenho o meu papel de pai, porque Deus colocou eu, o homem, como cabeça da minha casa. E ela vai precisar de um homem forte cuidando dela, para que quando ela crescer, ela não queira se entregar para qualquer Zé Ruela, ou achar que ela é bissexual porque teve um contato de amor de outra menina. Deuteronômio fala, pais, inculquem na cabeça dos filhos os maravilhosos feitos do Senhor. Só que a expressão no original significa, papai, homem, inculque na cabeça do filho os maravilhosos feitos do Senhor. É sua missão, pai. Não chega um pai no Vida Pura pedindo ajuda para os filhos, só a mãe. Não chega 7 anos de ministério, não teve um pai que bateu na nossa porta e falou assim, eu preciso de ajuda para o meu filho. Só chega a mãe. Covardes, frouxos, pornográficos, masturbadores, esses são os pais. Não assumem responsabilidade. Falei isso para um cara, ele virou para mim e falou assim, se você me tratar assim não vai dar certo. Falei, por que não? Porque eu não suporto ser confrontado dessa forma. Falei, que você é homem para sair com menina menor de idade e deixar sua esposa em casa, mas não é homem para conversar comigo. Aí você é macho, para sair com uma menina nova, deixar sua esposa cuidando dos seus 2 filhos em casa, você é macho pra caramba. Agora para conversar comigo você não passa de um moleque canalha. Se você não for homem, nem vem por Vida Pura. Se você for menino, espera chegar a sua vez. Que nós tratamos com homens. E aí nós vemos esses homens chorando nas reuniões. Os meninos estão lá no fundo participando, eles são testemunha viva do que é. Quando um pai em lágrimas fala que a filha falou diferente com ele. Esses dias teve um testemunho que me marcou demais. O pai testemunhou lá, falou, a minha filha virou para mim e falou assim, papai, você está tão mais calmo. Eu sempre fui um cara muito irado. E aí eu vejo outro homem irado, e um filho olhando e falando, você está diferente, isso tem preço. Mas você tem que ser homem para suportar o processo. As mulheres estão lá também, a Mônica não alivia ninguém não. É diferente, lógico, a abordagem. Mas a gente tem que crescer. O problema está aqui. A guerra espiritual está sendo perdida aqui. Filhos, obedeçam seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Não existe uma geração mais mal educada do que a nossa. O problema da sexualidade está aqui, a gente acha que a gente é alguma coisa. Eu nunca tratei o meu pai e minha mãe da mesma forma que eu via a minha mãe tratando os meus avós. O respeito que a minha mãe teve pelos meus avós não se compara com o respeito que eu tenho por ela, então eu peço perdão até hoje. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor.
E aqui a tradução é ruim para a gente em português, porque dá a ideia de que você está lá atormentando seu filho, né? Está irritando ele. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, ó, irritar o filho é não instruir no caminho do Senhor. Papai e mamãe, você que tem que instruir seu filho no caminho de Deus. E aí depois de falar tudo isso, ele fala, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A imoralidade sexual está reinando dentro da igreja, porque não há unidade. E sem unidade não há maturidade. Os corações se tornam insensíveis. E onde há insensibilidade, há imoralidade sexual. Porque eu não cresço, não amadureço, continuo sendo como criança, guiado pelos meus próprios desejos, fazendo apenas aquilo que eu tenho vontade. Vocês estavam querendo a solução, né? Tá aí. Tá difícil. Era mais fácil ler um livro de autoajuda com 5 passos, não era? Para você continuar sendo infantil pro resto da sua vida. Porque é gostoso ficar infantil na bolha. É confortável demais. É confortável demais. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Qual é o poder de Deus? O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Qual é o poder de Deus? O evangelho. A mensagem das boas novas, o Cristo ressuscitado dentre os mortos. Esse é o poder. Esse é o poder. Essa é a mensagem. E ela só é poderosa se a gente entender de fato como ela é. Qual foi a mensagem de Jesus? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Qual foi a mensagem de Pedro? E 3.000 almas se converteram. Sabe esse Jesus aí que vocês crucificaram? Ele era o Salvador. Arrependam-se. E 3.000 almas se converteram. Esse é o poder do Evangelho. Quando o Espírito Santo, como diz lá em João, capítulo 16, versículo 8, leva as pessoas à convicção plena dos seus pecados, e naquela hora que você olha para si, enxerga quem você é, ao mesmo tempo ele te mostra o Salvador e a esperança em Jesus Cristo. Esse é o poder. Para com esse Evangelho, água com açúcar que vocês ficam pregando aí. Para com essa superficialidade. Para com isso. Isso está gerando está formando uma geração de imorais. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Quanto mais foto que não deve no Instagram, quanto mais mensagem que não deve no WhatsApp, quanto mais grupo que vocês têm no celular. Tem um monte de coisa acontecendo. Se as suas vestes chamam a atenção mais para o seu corpo do que para o seu rosto, está errado. E não é só as meninas não, viu? Essa geração dos meninos de academia aí quer mostrar o corpinho definido. Guarda para sua esposa. Estou cansado de receber os meninos no Vida Pura falar assim, Felipe, tá difícil para a igreja. Por quê? Tem um cara lá no louvor, mano, o cara só usa as roupas apertadinhas. Os meninos têm desejo homossexual, tá lutando contra a homossexualidade, tá no louvor. Os caras tudo agarrado. A gente estava num retiro uma vez, o menino foi cantar. Mais gemia do que cantava. Com as roupinhas tudo, mostrando tudo. E os caras lá, é disso aí que eu estou falando. Meu, não tem que acordar. Não estamos dormindo. E o diabo está assim. Vocês têm que entender uma coisa. Nessa época, ele queria destruir a igreja. Perseguição, coliseu, leões. Hoje em dia, é só deixar encher e ficar todo mundo igual criança. A tática está aí.
E o apóstolo Paulo está falando, pelo amor de Deus, parem com isso. Abandonem a antiga maneira de viver e se fortaleçam no poder, no evangelho de Deus. E aí vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pornografia é cilada do diabo, masturbação é cilada do diabo. As ideologias são ciladas do diabo. Essa conversa aí no seu WhatsApp que você acha que não pega nada é cilada do diabo. Tudo isso é cilada do diabo. Não é uma questão de possessão, mas uma questão de influência, ser influenciado pelo capeta. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não são as pessoas que nós vamos atacar, não são as ideologias num primeiro momento, mas é o próprio Satanás. E como que eu vou atacar o Satanás? Vivendo de acordo com o que a palavra de Deus diz primeiro em mim. Eu me fortalecendo no Senhor. E nós estamos vulneráveis porque nós não estamos vestindo essa armadura, porque ela não encaixa na gente. Tem menção de imoralidade no meio de vocês? Então a armadura não encaixa. Tem divisão em vocês? Então a armadura não encaixa. A armadura não está encaixando. O corpo não está ajustado. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O que o cinto faz na armadura do soldado romano? Segura as suas vestes e a sua espada. Sustenta tudo, para que ele não seja pego de calça curta. Só a verdade faz isso. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Você lê essa palavra? Você não lê, mano. 92% dos alunos do Vida Pura, a mesma frase: eu não tinha vida com Deus. Por isso vivia na imoralidade. Por isso vivia na imoralidade. E agora não é simplesmente você voltar e ter uma vida de relacionamento com Deus. Neurologicamente falando, a pornografia já alterou o seu cérebro. Há uma mudança neural. A neurociência comprova que por causa do consumo de pornografia, seu cérebro produz dopaminas em excesso e essas dopaminas criam novos caminhos neurais. Ou seja, o vício é instalado fisiologicamente em você. E isso acarreta problemas como a hipofrontalidade, que é o atrofiamento dos neurônios, ou seja, a diminuição do córtex pré-frontal. O que você faz com o cérebro que foi danificado pela pornografia? Você faz uma oração para ele e manda ele embora? Deus tem poder para restaurar em uma oração? Mas ele faz? Por quê? Porque isso também é pecado de caráter. Ele vai restaurar tudo no processo. É por isso que nós aplicamos exercícios neurológicos. Porque o cérebro foi modificado. O que mais chega no Vida Pura é gente assim: pastor, eu fui liberto. 2 anos sem assistir pornografia, tive uma queda. Aí eu pergunto, você foi liberto por quem? Isso é uma pergunta perigosa. Você está me dizendo que foi liberto, ficou 2 anos sem assistir pornografia e agora caiu de novo. Quem te libertou? Porque se você falar que foi Jesus, ele fez um trabalho meia boca? A liberdade dele não é eficaz? Você só estava vivendo um período de abstinência. Agora você vai voltar muito pior do que você estava antes, como qualquer outra droga te faz quando você tem uma recaída. Para de se iludir. Para de se iludir. As coisas não são simples assim, porque o pecado sexual é um pecado profundo. Nós vimos isso ontem. Se ele destrói a imagem de Deus, a ciência só está comprovando aquilo que a Bíblia já dizia. Então essas alterações neurais por causa da pornografia e da masturbação, elas só podem ser revertidas com o estímulo do cérebro. É igual a academia, gente. O cérebro é um músculo. Você quer ter uma vida saudável? Galera da academia, se eu falar alguma besteira aí, me corrige.
Mas você vai treinar o bíceps. Por que você não fica fazendo a mesma coisa o tempo todo? É assim? Exercícios diferentes, aparelhos diferentes, vão moldando o músculo por inteiro. O cérebro é igual, exercícios diferentes, coisas diferentes, vão moldando o cérebro. É por isso que a gente aplica esses exercícios neurais baseados na Bíblia. Porque ao mesmo tempo que eu trabalho a mente, eu trabalho o coração. Eu trabalho o coração, eu trabalho a mente. E aí o cérebro ele vai se renovando. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que o apóstolo Paulo disse, hoje a neurociência comprova que isso é fisiologicamente possível. Só que a verdade não é a minha verdade, é a verdade de Deus. Já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Uma vez eu li a Bíblia toda em 3 meses. Não queria ter um pleno entendimento, eu só queria provar que eu era um cara que assistia a pornografia e ficava o dia inteiro vendo pornô. Por que eu não podia passar mais tempo lendo a Bíblia, então? Tem gente que lê mais rápido, mas não é questão assim, só foi para falar que Deus, eu dedicava a minha vida nesse negócio aí, agora eu quero me dedicar para o Senhor. Vestindo a couraça da justiça. Justiça de quem? Então não é a minha justiça própria. Se a justiça é de Deus que me protege, não é a justiça própria. Se não é a justiça própria, por que o corpo está dividido? Porque quando eu olho para a menina que engravida e condeno a atitude, não estou falando que foi certo. Eu estou falando que agora já foi. Não adianta agora eu falar, olha, sai daí, pecadora. É justiça própria. É achar que o pecado do outro é maior do que o meu pecado. Só porque o outro é um adúltero e eu sou um fofoqueiro. Deus diz que abomina a língua mentirosa que divide o corpo. Está aqui na palavra dele. Se um índio subir nesse prédio aqui e pular, ele vai sair voando? Mas ele não conhece a lei da gravidade. Por que ele não voa? Por que o índio não voa? Ele não conhece a lei da gravidade. Por que ele não voa? Porque você conhecendo ou não a lei, ela exerce poder sobre você. Está na sua mão. Você conhecendo ou não, você vai prestar conta no último dia. Porque está aqui. Você tem saúde, você tem 2 olhos, você tem um cérebro, você tem uma vida aí que te faz andar, te faz comer, você está aqui saudável. Se você não está se dedicando, não é porque você não consegue, porque Deus está te dando todas as possibilidades. Cadê o diabo que a gente vai derrubar ele? Está aí tomando seu tempo, enchendo seu coração de justiça própria. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os meus pés são missionários para levar a mensagem, evangelísticos. E não adianta vocês irem nas conferências, levantar o sapatinho de vocês. Para com isso. Porque vocês não estão indo. Se vocês estivessem indo, beleza, mas não está indo. Está voltando para casa, está voltando para o pornô, está voltando para a masturbação, está voltando para o adultério, está voltando para a fornicação, está voltando para o sexo oral no namoro. Os casais de adolescente que eu aconselho, só faz sexo anal para a menina casar virgem. Está voltando para essa vida, não adianta levantar o tênisinho não. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Existe um escudo que me protege das iscas que Satanás joga no meu caminho. Não é possessão, é influência. Então eu tenho um escudo com o qual eu posso me blindar das ideias erradas que o diabo quer jogar na minha mente. É o escudo E aí o apóstolo Paulo diz, em Romanos, o seguinte. Esse eu faço questão de ler, porque isso aqui faz parte do meu testemunho. Romanos 10.
versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Como são belos os pés do que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando que eu tenho a fé? Quando eu ouço a palavra. Por que eu não tenho um escudo poderoso? Porque é o escudo da fé, e ele só se fortalece mediante o ouvir a palavra. Ah, vou morar na igreja então e falar: pastor, prega para mim 24 horas por dia. Não, você não entendeu. Você já tem o livro, leia ele constantemente. Aí você vai ter um escudo de fé gigante na sua frente. Usem o capacete da salvação. Uma mente voltada para aquilo que é eterno. Para as coisas espirituais e celestiais. Não para as cobiças desse mundo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, aí que vem agora a outra parte. Olha, vocês precisam viver unidos para amadurecer, para que não haja nenhuma menção de imoralidade sexual entre vocês, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades. E o diabo veio para dividir o corpo, que aí o corpo não amadurece, e quando não amadurece, se entrega à insensibilidade, como crianças são levados por qualquer vento de doutrina, se entregam à imoralidade sexual. A esposa não se submete ao marido, o marido não ama a esposa. Os pais não educam os filhos não honram os pais, o diabo está pintando e bordando. Vocês precisam resolver essa situação se fortalecendo no poder do Evangelho, se revestindo da armadura do Espírito. E aí quando vocês fizerem isso, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, não baixem a guarda. Não dá para baixar a guarda. Eu só vou baixar a guarda quando eu morrer. É uma guerra, e na guerra o soldado fica atento o tempo todo. Não é uma armadura? Não é um contexto de guerra? Né? A ilustração dele não é, parece uma guerra, o soldado? Então eu fico atento o tempo todo. Eu não me distraio com as coisas deste mundo. Que tem tirado você da presença de Deus e te distraído? A nossa luta não é contra a carne nem sangue. E o diabo está fazendo assim, ó, tirando a sua atenção, e você já está se perdendo todo, se distraindo com qualquer coisa. Atento, vigilante, o tempo todo, sem cessar, até o fim, até a volta de Jesus. O que tira a sua atenção? O que rouba o seu tempo? Esse é o caminho. Faz parte do processo da pureza sexual. E aí quando você começa a se revestir da armadura, quando a igreja começa a se revestir da armadura, nem as portas do inferno poderão prevalecer. O que isso significa? Significa que todos os dias nós vamos lá, entramos no inferno e pegamos alguém. Todo dia nós vamos lá. As portas não podem prevalecer, então nós entramos por elas. Pegamos alguém. Já assistiram aquele filme Até o Último Homem? É isso aí. Só que é você no inferno.
E aí, adúltero, vamos embora. Vou te levar comigo. Eu também já fui adúltero, tem um caminho aqui. O poder do evangelho está ali, vem. Mas você quer sair do comodismo para fazer isso? Você quer ser a resposta da oração de alguém? Primeira noite que eu preguei no Japão, foram 21 noites pregando. A primeira, eu terminei de pregar. Vieram 3 meninas na minha direção. As 3 tinham 14 anos. As 3. E elas pararam na minha frente assim, começaram a chorar. Elas não conseguiam falar nada. Aí uma lá se controlou e falou assim: pastor, nós não aguentamos mais essa vida na pornografia. 14 anos de idade, chorando, falando isso. E ela disse assim: o Senhor foi a resposta das nossas orações. Aí eu fiquei pensando, Deus precisou fazer uma pessoa atravessar o mundo inteiro para responder a oração dessa menina? Não tinha um para responder a oração dela naquela igreja? Deus precisou mostrar que Ele é Deus, fazendo um improvável como eu atravessar o mundo para ser a resposta daquela menina. E os outros que já estão lá? Isso traz conforto para a minha alma, traz propósito para mim, renova a minha fé. Eu falo: Senhor, está dando certo, o Senhor está na frente, por mais difícil que seja. Ao mesmo tempo me causa um pânico. Falei: mas cadê os outros que estavam aqui? Por que ela esperou todo esse tempo? Eu não sei o que ela está fazendo. Para ela estar chorando daquele jeito, eu não sei. Não é só pornografia, masturbação. Não que eu estou menosprezando, não estou diminuindo. Mas alguma coisa está acontecendo muito profunda. Por que não é você a resposta de oração de alguém? Pode ser você. E você pode ser a pessoa mais suja aqui nessa manhã. É você mesmo que Deus quer limpar, quer restaurar. E é exatamente isso que nós vamos ver na parte da tarde. Quando Deus começa a nos redimir em todos os aspectos da nossa vida. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra e diante dos Teus filhos. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, que chegou a hora de nós nos revestirmos da Tua armadura, Senhor. Individualmente e como corpo de Cristo, coletivamente. A guerra está sendo travada aqui dentro. Quando nós não conseguimos caminhar em unidade que gera amadurecimento. É por isso que não tem como restaurar um pecador sexual que quer viver fora do corpo, que quer viver à margem da comunhão dos santos na igreja. Ele precisa disso, faz parte do processo. A Tua palavra nos convida a abandonarmos a velha forma de que vivemos. E aí o apóstolo Paulo traz uma exortação muito profunda: sejam imitadores de Deus, entre vocês não deve nem sequer haver menção de imoralidade sexual. Nós estamos sendo derrotados, Pai, nas pequenas coisas que nós toleramos, e achamos que isso não significa mais nada, que isso não pega nada, que hoje em dia as coisas são assim mesmo, que nós devemos aceitar as mudanças. É aí que estão as brechas que fazem com que as partes dessa armadura não encaixem em nós. E aí nós nos tornamos vulneráveis. E aí o sentido da família, do pai que ama, da esposa que se submete, dos filhos que honram, dos pais que educam, começa a ser perdido. Por mentiras que nós começamos a acreditar como verdades. E aí o cinto da verdade já não serve mais na gente, porque a gente não está querendo na verdade correta. O cinto fica frouxo, fica largo, fica pequeno, não cabe em nós. Aí a couraça da justiça que me protege
Já não serve mais, porque a minha justiça é uma justiça própria. É o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu tenho razão. O escudo da fé, praticamente inexistente, porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, estou desprotegido, porque ele é muito pequeno, ele não protege o meu corpo inteiro, porque eu gasto muito pouco tempo com o Senhor. A minha mente não usa o capacete da salvação, porque eu olho para as coisas só desse mundo. Os meus pés só caminham em direção ao que eu quero realizar por mim. Senhor, a reforma começa aqui, quando todos aqui entenderem que nós somos um único corpo, e que se um está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. E o Senhor, Pai, precisa nos batizar nesse sofrimento nessa manhã. Como diz David Wilkerson, nós precisamos ser batizados na angústia do Teu coração, Senhor. E contemplar e sentir que o Senhor compartilhe conosco a Tua angústia, para que possamos entender, Pai, o sofrimento que o pecado causa, e não nos colocarmos em posição de que nós sabemos e devemos, e aquele ali que não faz é que está errado, mas sermos levados a uma plena unidade, para nos fortalecermos e caminharmos na Tua direção. E aí, revestidos dessa armadura, irmos lá no território do inimigo e começar a saquear alma por alma do inferno, alma por alma do inferno, sem deixar que sejamos seduzidos por aquilo que eles estão vivendo, mas mostrando um novo e vivo caminho pelo poder do Teu Evangelho, um Evangelho que é poderoso, que traz vida aos mortos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tem gente aqui, Pai, que acha que a armadura não serve por causa dos seus pecados sexuais. Eu sei que o Teu Espírito Santo já está promovendo arrependimento verdadeiro em corações. Senhor, que eles possam acreditar em tudo que vai ser dito na parte da tarde após o almoço, Senhor. Já começa a preparar o coração deles, porque se a nossa luta não é contra a carne nem sangue, o diabo já vai começar a trabalhar fortemente para roubar tudo aquilo que eles estão recebendo. Já vai tirá-los da concentração, já vai criar novos compromissos, já vai impor dificuldades, mas o Senhor quer mostrar o Teu amor e como o Senhor redime cada aspecto da nossa vida. E nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia, não importa, o Senhor vai vestir a Tua igreja com a Tua armadura, Pai, para uma nova caminhada daqui para frente, Senhor. Chegou a hora, Pai. Quis o Senhor que voltássemos neste lugar, Senhor. E eu creio nos Teus propósitos de restauração, de vidas, famílias, ministérios nessa igreja, de pessoas que foram paralisadas pelo pecado sexual. E um fortalecimento do corpo. Pai, que a oração de Jesus, lá em João 17, quando ele diz que eles sejam um, assim como eu e Tu somos um, para que o mundo saiba que Tu me enviastes, que essa unidade nos leve a um propósito de amadurecimento e de restauração dos nossos pecados sexuais, como aprendemos nessa manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Felipe. Nós vamos abrir mais algumas vagas, porque houve desistência e isso é comum.